seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: considere o operador linear T do R2, onde T de xy é igual a x mais 2y e x menos y. E a base B, composta pelos vetores 2 e menos 1, 1. Determine a matriz de T em relação à base B. Perceba que nós temos aqui a matriz de T em relação à base canônica, né? Quando foi dada aqui o operador linear T de R2 em R2, onde T de xy é igual a x mais 2y, x menos y, essa transformação, esse operador linear, ele está na base C canônica. Lembra que a base C é a base formada pelos vetores e J, uma base do R2. Seria a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 1. Então, essa é a nossa base canônica C. E com esta representação aqui, o que nós temos? Nós temos a matriz de T em relação à base canônica C. A gente pode escrever aqui, olha, que a matriz de T em relação à base canônica C é a matriz 1, 2, 1 menos 1. Então, essa é a matriz em relação à base canônica C. O que essa matriz faz? Ela pega vetores do R2 e transforma em vetores diferentes do próprio R2. Então é uma matriz que trabalha da base C para a própria base. Ela pega vetores do R2 e transforma em vetores também do R2. Ela trabalha da base C para a base C. O que nós queremos é a matriz T, não em relação à base C, que é a base canônica que nós conhecemos. Era a mesma conta em relação a essa base aqui. Perceba, quando nós mudamos a base, nós mudamos as coordenadas do vetor. O vetor tem 3 características: direção, sentido e intensidade ao módulo. Essas 3 características não mudam. O que muda é a coordenada que se referencia a uma base. Se você muda a base, muda a coordenada. Bem, o que eu quero é essa mesma conta agora na base B. Ou seja, eu quero a matriz T, a matriz da transformação T na base B. Ou seja, eu vou pegar vetores que estão na base B e vou transformá-los em vetores também da base B. Ou seja, uma matriz T da base B na própria base B. Que vai ser uma matriz do tipo, né? Essa matriz vai ser uma matriz igual a essa aqui, uma matriz 2 por 2, que eu vou ter lá A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Bem, como é uma matriz de transformação linear em relação de uma base em relação a outra, a regra é sempre a mesma. Nós temos os vetores, as imagens dos vetores. Se eu escrever a imagem como combinação linear dos vetores da base de origem, comparar os vetores, eu vou chegar à seguinte conclusão. Vou montar um sistema de equações lineares, vou tirar a forma matricial do sistema de equações lineares e vou chegar à seguinte conclusão. Essa primeira coluna aqui nada mais é do que a imagem T do vetor V1, sendo o vetor V1 o primeiro vetor da base B. Esse aqui é o nosso vetor V1. Essa imagem, através da transformação T que foi dada, que é a transformação T que nós temos, na base B. Tá? Essa imagem aqui na base B. E a segunda coluna é a mesma coisa. A segunda coluna é a transformação, a imagem T de V2, sendo V2 o segundo vetor
segundo vetor da base B, essa imagem na base canônica, né, que nós temos a transformação na base C, aí nós pegamos essa imagem e levamos para a base B. Então, na verdade, nós queremos as imagens dos vetores da base B, escritos na base B, que vão nos dar a matriz T em relação à base B. Vamos começar a montar isso? Lembra que a primeira imagem que eu vou fazer, eu vou calcular a primeira coluna. A primeira imagem que eu vou fazer é o T de 2 menos 1. Que vai ser igual a x, que é 2, mais 2 vezes y, mais 2 vezes menos 1. A primeira componente. Segunda, x, que é 2, menos y, que é menos 1. Segunda componente. Então, o nosso t de 2 menos 1, ele vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. 0. Menos com menos mais, 2 mais 1, 3. 0, 3. E eu vou pegar esse vetor, né? Então esse é o nosso t de V1 e vou escrever na base B. Ou seja, eu vou pegar esse vetor aqui. Lembra, transformação t é base canônica. Eu vou transformar esse vetor, que está na base canônica, na base B. Ou seja, eu vou reescrever esse vetor, né? 0, 3, como A1, primeiro escalar, vezes o primeiro vetor da base B, 2 menos 1, mais A2, segundo escalar, vezes o segundo vetor da base B, menos 1, 1. Fazendo as continhas, nós temos que 0,3, esse vetor é igual a... Lembra que aqui nós temos um produto de escalar por vetor e uma soma de vetores. Então, basta fazer a continha. A1 vezes 2, 2 vezes A1. A2 vezes menos 1, menos A2. Tá? A primeira componente. Segunda componente, menos A1, mais A2. Certo? Então, produto escalar por vetor. 2A1 menos A2. Menos A1 mais A2. 2A1 menos... E aí nós temos uma igualdade de vetores, né, que gera um sistema em que 2A1 menos A2 é igual a 0. E menos A1 mais A2 é igual a 3. Então, se eu resolver esse sistema, eu tenho a minha primeira coluna, né, a minha primeira coluna da minha matriz T em relação à base B. Bem, perceba que na primeira linha ali, na nossa primeira linha, nós temos que A2, passando A2 para lá, né? A2 é 2 vezes A1. Então nós chamamos isso da primeira linha. 2A1 menos A2, passo menos A2 para lá. Menos A2 mais 0 é A2, né? Então 2A1 igual a 2. Segunda linha. Se A2 igual a 2A1, então nós temos que menos A1 mais A2, né? Então mais A2 é 2 vezes A1, mais 2 vezes A1 é igual a 3. Então, menos A1 mais 2A1, A1 é igual a 3. Então, nós temos aí o nosso primeiro valor, o valor de A1. Se A1 é igual a 3, automaticamente A2 igual a 6. Então, A1 igual a 3, A2 igual a 6. Perceba que nós temos a primeira coluna da nossa matriz T em relação à base B. Então, vamos marcar essa primeira coluna. Então, a nossa matriz T em relação à base B, a nossa matriz T em relação à base B é uma matriz cuja primeira coluna é A1 igual a 3 e A2 igual a 6.
Perceba que falta a segunda coluna, né? Segunda coluna, isso aqui é em relação à base B. Como é que eu faço para achar a segunda coluna? Eu repito o processo, né? Fazendo agora a imagem do segundo vetor da base B. Repetindo o processo, nós temos que o T do segundo vetor da base B, que é menos 1, 1, ele é igual a x, que é menos 1, mais 2 vezes y, mais 2 vezes 1. Depois x, que é menos 1, menos y, que é 1. Fazendo as continhas, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, e menos 2. Então vou pegar esse vetor agora, né, que é o nosso t de v2, e vou escrever como combinação linear dos vetores da base B. Então eu tenho lá que 1 menos 2, ele é igual a 1 escalar a 1, primeiro escalar vezes o primeiro vetor da base B, 2 menos 1. Mais um segundo escalar a 2 vezes o segundo vetor da base B, menos 1, 1. E repete a conta, né? Então você tem que 1 menos 2 é igual a 2 a 1 menos a 2 e menos a 1 mais a 2, que vai ser exatamente o mesmo sistema, né? Só muda aqui a imagem T, que é T de V2. Então você vai ter um sisteminha aqui, 2 a 1 menos a 2, menos a 1 mais a 2, que é igual a 1 e menos 2. Então tá aí. Nós temos aí a mesma repetição, né? 2 a 1 menos a 2, menos a 1, né? Menos a 1 mais a 2 igual a 1 menos 2. E aí, esse sistema, como ele não tem um zerinho lá, nós vamos fazer uma soma, né? Lembra que o menos a 2 mais a 2 cancela. Então se eu somar aqui, ó, menos a 2 mais a 2 cancela, e vai sobrar 2 a 1 menos a 1. 2 a 1 menos a 1 é a 1. 1 mais menos 2, 1 menos 2 é menos 1. Então A1 é igual a menos 1. Se eu sei que o A1 é igual a menos 1, eu posso pegar a segunda linha aqui, ó, menos 1, lembra, menos A1, mais A2 é igual a menos 2. Menos 1 é 1. 1 mais A2 é igual a menos 2. Então nós temos que A2 menos 2 menos 1 é menos 3. E com isso eu completo, né, a minha segunda coluna da minha matriz T em relação à base B. Né? Lembra, A1, né, A1 é a primeira componente, então menos 1. A2 é a segunda componente, menos 3. Então nós temos aí a matriz de T em relação à base B, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.